começando mais um FIB Saúde, hoje com a nutricionista Marcela Gonçalves. Marcela, obrigada pela presença. Obrigada. Nós vamos conversar sobre planejamento e organização alimentar. Você que está buscando essa mudança de início de ano para perder peso, melhorar a saúde, não perca, assista o programa todo. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria que a Marcela se apresentasse. Bom, Thaís, é um prazer estar aqui com vocês, de volta à FIB, a faculdade que eu estudei, que eu amo de paixão. Meu nome é Marcela, eu sou nutricionista, eu atuo hoje na área de emagrecimento. A minha pós-graduação é voltada em comportamento alimentar e por praticar atividade física e ser apaixonada pelo esporte, atuo também como praticante de atividade física. E o seu nicho também é muito as mulheres, né? Muito, a maioria, mulher que busca emagrecimento, que tem uma rotina muito puxada, filhos, marido, trabalha, então a correria é muito grande mesmo. Bom, e eu chamei você aqui porque eu quero saber quais as orientações que você passa para suas pacientes nesse começo de ano. Legal. Na questão de planejamento e organização, eu vejo, a Marcela é muito forte em redes sociais, ela passa uma informação muito bacana, e que essa questão é pé no chão, a mudança tem que ser pé no chão. Sim, eu falo que a gente precisa começar pelo básico, né? Quem passou aí o ano muito desregrado, muitas vezes comendo de forma muito inadequada, com alimentos muito hipercalóricos, quando passa a virada do ano, já começa querendo restringir tudo, né? Então era uma pessoa que estava muito habituada a consumir cachorro-quente, lanches muito gordurosos, muita pizza, muito pastel, muita fritura no geral, e quando vira o ano quer comer só batata doce e frango. Sim. Não vai funcionar, né? A gente precisa começar a acertar a base desse emagrecimento, e a base começa pelo planejamento. Por exemplo, ir ao mercado. E eu falo que a dieta começa no carrinho do supermercado. Então você vai passar pelas prateleiras já escolhendo coisas que fiquem práticas na sua rotina. Então, por exemplo, dá pra gente trabalhar com um pacote de pão de forma, né, que é uma opção de pão fácil. Você pode utilizar as opções dos enlatados, que também traz uma facilidade muito grande, principalmente voltado à comida de verdade, uma latinha de atum, por exemplo. Exato. Né? Então a gente precisa acertar essa base começando pelas compras. Ao invés de tirar, a gente precisa lotar essa geladeira de comida de verdade. Exatamente. E a gente sabe que o dia a dia é muito intenso, é muito corrido. E Sim. As pessoas acham que é impossível realizar uma alimentação saudável porque elas têm que ter tempo, Sim. Elas têm que ter dinheiro. Sim. É óbvio que você vai investir numa alimentação saudável, mas que é muito mais em conta do que você comer fast food. Se você Muito colocar mais. na ponta do lápis, a fruta está cara. Ok, aumentou o preço nos últimos tempos, mas comparado a outros alimentos? Sim, o que eu ouço muito assim no consultório, o paciente fala pra mim, nossa, a fruta é caro, eu compro e estraga na fruteira. Mas é porque não come, né? Então, a partir do momento que você faz uma compra no mercado de coisas que você gosta, principalmente, né? Por exemplo, eu não gosto de melancia. Não vou comprar melancia. Eu prefiro banana, eu vou comprar banana. A partir do momento que você molda o seu ambiente, você consegue fazer escolhas melhores. Então, pensando em custo, puxa o extrato do iFood. É a primeira coisa que precisa fazer. Muitas vezes, o valor que você gastou no iFood dá 2 vezes mais do que você gastaria no mercado, principalmente porque a conta desse iFood não chega agora. Vai chegar lá na frente, quando você vai colher os resultados dessa alimentação inadequada. Exato. E o acompanhamento nutricional, que é fundamental, falar, hoje em dia eu tenho muito acesso em redes sociais, ok, você tem muita informação, mas aquela informação não é para você. Sim. Você tem que realmente passar por uma avaliação nutricional, porque o profissional, ele vai programar o que é legal para você. Por exemplo, se o paciente não tem hábito de jantar, né, existem outras possibilidades? É claro que existe, mas tem que ter orientação para ver se aquilo é adequado para você. Que nem você falou, um pão. É melhor às vezes comer um pão com ovo, alface e tomate do que você pedir um lanche. Muito. Eu falo que o que serve para mim não serve para você, né? Então,
esse boom das redes sociais que eu acho incrível, eu acho que é uma forma que a gente traz a informação de forma muito leve, de forma facilitada mesmo para as pessoas, ela também traz uma confusão muito mental, né? Então, eu costumo chamar isso de obesidade mental, que é você achar que para fazer dieta precisa fazer tudo muito perfeito, e igual daquela pessoa que está fazendo dieta há 5, 10 anos. Não! Você precisa respeitar os seus limites, né? Hoje eu estava conversando isso com uma paciente e eu falei para ela, olha o quanto você evoluiu de quem você era 3 meses atrás, né? Porque às vezes a gente perde muito tempo se comparando com aquela amiga que está ali na academia que treina há 10 anos. A dieta dela não vai ser igual à sua, não tem como. Ela tem rotina, aquilo para ela não é maçante, ela já gerou uma repetição, e toda vez que você traça uma pequena meta voltada à alimentação, você sente aquela sensação de prazer em conseguir bater essa meta. Por exemplo, bom, eu vou me planejar que a partir de agora, vamos supor que eu ame fazer café da manhã, eu vou fazer o meu café da manhã todos os dias, eu vou me programar para isso. A partir do momento que você acorda, já faz o seu café da manhã, você bateu uma pequena meta. Você sente aquele prazer, seu cérebro dispara uma quantidade de dopamina gigantesca e aquilo gera repetição. Você quer fazer de novo para o seu cérebro ter essa mesma sensação, né? E tem que ter um começo. E tem que ter um começo. Eu falo que ambiente, já falei que ambiente é tudo, né? Então, o fato de você chegar em casa e encontrar sua geladeira cheia de frutas, legumes, verduras, torna um ambiente emagrecedor. Agora, se você chega na sua casa, abre o seu armário, tá cheio de bolacha recheada, cheio de miojo, cheio de alimentos assim que são muito ultraprocessados, cheios de conservantes, aditivos, o que vai acontecer? Você tornou o seu ambiente obesogênico. Ele não é favorável para o seu processo de emagrecimento. E se você chega cansado, você vai comer. Vai comer. Se não tem ele, você se força a fazer alguma coisa. Sim. Ou ter alguma coisa pronta. Eu gosto muito que isso eu faço em casa, é trabalhar com congelamento. Nossa, excelente. Excelente. Eu falo que são os industrializados do bem, né? Isso. Então você vai no mercado, por exemplo, tem uma seleta congelada. Aquilo salva a minha vida, né? Quem passa 10 horas, 12 horas trabalhando, sabe o quanto é maçante chegar em casa e não ter energia para pensar em cozinhar. Você pega aquela seleta, dá uma temperadinha, coloca no micro-ondas 2 minutinhos, você tem vegetais. Eu vejo muitas pessoas, quando eu falo sobre isso, perguntando assim para mim, nossa, mas vegetais congelados perdem os nutrientes. E você, preocupado com o nutriente, deixou de comer vegetais há muito tempo. O intestino já não funciona mais, já tá com aquele aspecto de pele ressecada, porque não tem nutriente mesmo. É melhor você consumir um congelado, um enlatado, do que ficar sem consumir e cair lá na pizza, por exemplo, né? Tem também aqueles pacotes de frangos desfiados, a latinha de atum também, que é super legal. E também inúmeras empresas hoje que trabalham com as opções da comida de verdade congelada, né? Existem possibilidades. Você tem que sentar junto com o nutricionista, programar e planejar. Eu só almoço em restaurante. Então, quais são as outras saídas? Você tem como cozinhar? Não, eu não tenho. Então, qual é a sua rede de apoio? Então eu te forneço vários contatos. Você vai lá e compra. Por quê? Existem possibilidades. E você de acordo com a sua necessidade. Sim, eu falo que fazer emagrecimento, fazer dieta, não é sobre seguir um papelzinho. Isso. Se fosse só seguir um papelzinho, seria muito fácil. Qualquer pessoa faria. Emagrecimento, dieta, é muito mais você treinar o seu olhar. E quando você começa a treinar o seu olhar, é, por exemplo, você chegar ali no self-service do almoço, olhar para o pastelzinho, olhar para a batata frita e entender que aquela, de repente, não é uma boa opção para você neste momento de mudança, né? Você está criando um novo hábito, você está treinando o seu paladar na comida de verdade. São comidas que, pensando em tempero, a palatividade dela é menor. Então, eu falo, quando você chega no self-service, olha ali, o que tem de proteína que você pode colocar no seu prato, que você gosta. Se não gosta de frango, não vai colocar frango. Coloca uma carne moída, que gosta mais, e assim por diante.
já olha se tem salada, se tem os vegetais, porque isso vai gerar muita saciedade. Escolha uma opção de carboidrato, pode comer arroz, pode feijão. Fazer dieta e emagrecimento é muito mais sobre o que você vai colocar e não sobre o que você vai ficar tirando. Né? E muito comum. Hoje mesmo eu estava em atendimento e fiz uma avaliação onde a paciente perdeu massa muscular. Ela falou, como? Se eu estou treinando, eu estou comendo certinho. A hora que você começa a rastrear, o que eles fazem nessa ansiedade de emagrecimento? Eles cortam. Tira comida. Eles vão tirando. Então você colocou um pouquinho, mas como eu quero emagrecer, eu estou ansiosa para ver o resultado, eu não estou comendo isso, Nutri. Aí começa a tirar, reduz tanto o valor energético que não sobra para fazer hipertrofia. Não. E aí você tem que convencer o paciente que precisa comer o quê? Aquilo que foi planejado pelo profissional. E confiar, né, no profissional. Confiar demais. E essa ideia de, mas eu vou comer mais para eu emagrecer, forma uma confusão mental tão grande. Parece que quando a gente fala essa frase, aparece um ponto de interrogação, assim, na frente mesmo. Por que acontece isso? Porque as redes sociais estão falando muito sobre déficit calórico, né? Então você tem que comer mais do que você precisa, comer menos do que você precisa, menos. Mas chega uma hora que isso precisa ser avaliado individual. E esse menos, se eu estiver comendo 4.000 calorias, eu vou fazer um 10. Agora, se eu já estou comendo ali entre 1.500 e 1.800, você vai tirar o quê? Então é isso que o profissional tem esse olhar. Sim. Então é muito importante o acompanhamento. E esse planejamento para que tudo isso aconteça, além dessa questão toda que a gente está discutindo, né, de fazer a compra, de usar o congelado, e se você gosta de cozinhar e tem alguns dias, você pode cozinhar e congelar a sua própria comida. Então, um pouquinho mais de carne moída eu faço e coloco no congelador. Super. O franguinho que eu faço, eu congelo peixe grelhado com molho de tomate, papel filme, ele fica prontinho. Arroz congelado. Mas para isso também tem que ter planejamento. Tem que ter planejamento. Até para você fazer, então é você sentar e criar um esquema realmente. Sim. Segunda, terça, porque as pessoas fazem isso para tudo, né? Um controle financeiro, um controle de trabalho. Por que a alimentação? Alimentação não. Sabe o que eu falo? As pessoas sofrem de um sentimento muito que acaba bloqueando elas mesmo, que é o medo. Então, às vezes no consultório eu falo, olha, você pode fazer o legume e deixar congelado por uma semana, em potinhos separados, vai descongelando aos poucos, porque você sempre tem. E elas falam assim pra mim, nossa, mas pode congelar? Eu morro de medo de fazer isso. Né? Não, pode, tem que testar. Não é na primeira vez que vai dar certo. Claro. Você vai começar a entender a quantidade que você vai fazer, isso o profissional também consegue te auxiliar. Quando você tem um planejamento na sua mão, que você entende, poxa, eu vou comer tanto por dia, uma quantidade por dia, então eu vou fazer o dobro, porque precisa durar ali para pelo menos 2, 3 dias, isso. Né? Mas não, eu faço arroz e feijão, deixo congeladinho. Os legumes, o peixe, como você comentou, até as panquequinhas, às vezes de lanche da tarde, eu faço, já deixo tudo congeladinho, porque a nossa rotina é uma rotina muito puxada, muito intensa. Não existe mais essa história de, eu chego em casa, vou preparar o almoço para almoçar, como era na época dos nossos avós. Não tem como. O que as minhas pacientes fazem muito é utilizar um dia do final de semana para fazer isso. Sim. Então, pega um domingo, coloca no forno, utiliza air fryer, usa a panela, faz de uma vez só. Eu falo, às vezes é 1, 2 horinhas ali de sofrimento no fogão fazendo, que garante 7, 10 dias de paz. Você vai chegar em casa, é só descongelar. E aí, para que venha o resultado? Porque o emagrecimento, ele é um processo. Ele é um processo. Não adianta você fazer 2 semanas, tô fazendo quase 30 dias, cansei. Não, tem que entender que é a médio prazo, às vezes a longo prazo, pelo tanto de peso que tem para perder. Então você tem que ter um começo e tem que se planejar. Tem que se planejar. Bom, nós vamos finalizar esse primeiro bloco. Voltamos depois do intervalo para dar continuidade. A Marcela vai passar dicas aí para esse planejamento ficar mais fácil. Estar pronto é enfrentar qualquer desafio. É ter conhecimento para decidir no que vale a pena investir. A FIB é a melhor faculdade de Bauru porque prepara o aluno para a vida. Aulas 100% presenciais e mais de 65 laboratórios completos. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. Vestibular 2023. Inscreva-se. FIB, 25 anos. Você, pronto para a vida.
nesse segundo bloco, vamos dar continuidade às dicas de planejamento e organização para emagrecimento no começo do ano e para a vida toda, né, Marcela? Exatamente. E ela vai dar dicas agora de café da manhã, de lanchinho. Prático, tem que ser prático, né? Exato. Então eu falo assim, ó, café da manhã, para quem gosta de comer o pãozinho, tá tudo bem. Não precisa tirar o pão. Gosta? Mantenha o pãozinho. Mas qual que é o pulo do gato aí? Você aprender a melhorar essa refeição. Lembra? Não precisa tirar, vamos melhorar. Então, o pão, por ser uma fonte de carboidrato, a gente precisa associar ela com uma proteína. Algumas opções de proteína, por exemplo, uns ovos mexidos, fica muito gostoso, um pãozinho com ovo. Pode ser também um pãozinho, se quiser passar um pouquinho de creme de ricota, colocar umas fatias ali de um queijo, né? Um queijo mais magro, com uma qualidade melhor, um queijo Minas Frescal, que ao longo do tempo a gente vai criando essa habilidade em comer queijos mais brancos. Ele até na frigideira grelhadinho, com um pouquinho de orégano, ou no micro-ondas, fica uma delícia com um pãozinho. Para quem prefere opções de café da manhã mais líquidas, como vitamina, a gente pode pegar umas frutas vermelhas, bater com leite no liquidificador, colocar um pouquinho de aveia também. Já vai estar rico em fibras, vai gerar muita saciedade. Entrou com a proteína também, excelente. Eu gosto muito de opções de salada de fruta com iogurte misturado. Dá para colocar um pouquinho também de cacau, canela e também um pouquinho de aveia, que vai gerar bastante saciedade. E o lanche da tarde, o que eu vejo que as pessoas erram bastante nessa ideia de eu vou comer um lanchinho da tarde bem leve, vai lá e come uma bolachinha. Né? Essas bolachinhas que às vezes são até vendidas como integrais e tudo mais, eu falo que não são opções muito interessantes, primeiro porque não gera saciedade. Então você come uma bolachinha, mas daqui a pouco você quer comer um docinho, né? Fica aquele ato do beliscador. Não é uma ideia bacana. Então eu sempre falo para as minhas pacientes, se você conseguir se planejar com as panquequinhas, é muito legal, porque é muito gostoso, ainda mais para quem tem um paladar mais doce. Agora, para quem não consegue, a ideia do iogurte com as frutas é muito legal. Lanchinho com um pãozinho com atum também, fica muito prático e é um lanchinho que vai gerar uma saciedade por um prazo maior, né? Um tempo maior até chegar em casa e aí conseguir fazer o jantar. Eu gosto também de trabalhar muito com as castanhas, né? Gera bastante saciedade também, combinado ali com algumas frutas. Então, é uma opção prática que você pode levar para qualquer lugar, né? O mesmo trabalho que você tem para levar um pacotinho de bolacha, você leva uma banana, uma maçã, né? Isso. E também vai beneficiar a questão da saúde, que é o principal. E eu gosto muito de uma opção que é, às vezes, o pãozinho de forma integral com patê de frango. Delícia. Porque, assim, o patê, claro, é só o franguinho desfiado, que pode ser um creminho de ricota, que pode ser, enfim, só um creminho ali para dar uma liga, né? E às vezes você fala, e o paciente fala, nossa, que legal, um pão com patê, né? E aí você tem aquela saciedade melhor do que comer um salgado. E a maioria gosta. Gosta muito. A hora que você propõe, a pessoa fala, nossa, então tá, fica adequado, fica gostoso. Né? Sim. Mas você sabe que nessa era muito das dietas restritivas e até por as pessoas fazerem dietas muito sozinhas, com um papelzinho do Google, às vezes quando eu passo uma opção de um pãozinho com um patê de frango, de atum, eles falam assim pra mim, nossa, mas isso pode? É comum isso. Sabe, mas isso pode? Eu falo, claro que pode, é comida de verdade, como que não pode? Porque até o outro dia tava comendo uma coxinha, tava comendo, então por que comendo trufa. E claro que assim, essa questão do pote, das combinações é individual. É individual. De repente, para aquele paciente, você avalia que talvez esse lanche não seja a melhor opção, mas isso é um nutricionista que vai avaliar junto com você. Sim. Então, o acompanhamento nutricional, ele é fundamental. Ele é importantíssimo, assim, eu falo que ao longo do tempo, na primeira consulta, quando o paciente chega para mim, é como se ele fosse um papel em branco, né? Antes ele até responde uma anamnese para eu começar a conhecer ele um pouco, mas ele é um papel em branco para mim. Então ali ele vai dividir comigo a história dele, as dificuldades dele, todos os medos, os fantasmas, né? A gente sabe que por trás de uma alimentação muito inadequada, geralmente vem um histórico relacionado às emoções também muito confuso. Então, quando esse paciente ele se abre, eu vou
entender qual é a melhor opção de dieta para ele. Por quê? Se eu passo uma dieta muito restritiva para um paciente que tem uma péssima relação com a comida, eu só tô piorando essa situação, né? Só que quando esse paciente ele vem com aquela folhinha em branco, que a gente monta a dieta junto, vai começar a pensar nesse planejamento alimentar, eu só consigo entrar na dificuldade dele quando ele volta. E qual que é o maior problema? A maioria das pessoas, quando não consegue fazer a dieta, não volta. Porque tem medo. Acha que a gente vai brigar. Não, eu falo que lá eu sou a profissional que eu quero te dar a mão e a gente vai junto para dar certo. Só que para isso acontecer, a gente precisa criar um relacionamento de confiança mesmo. Para o paciente entender que ele pode confiar em mim, que a gente está juntos nessa jornada, porque é uma jornada, né? E que para a gente conseguir chegar num objetivo que ele almeja, não vai ser necessário só um encontro. Muito pelo contrário, são vários. São vários. Você só tem um bom relacionamento com as suas amigas, por exemplo, porque você encontra com elas várias vezes, né? E a mesma coisa é o profissional. Então, criou-se muito essa ideia de que a Nutri vai ficar brava, a Nutri vai brigar porque eu não fiz certo. E não, eu falo, é quando você não consegue fazer a dieta que você tem que voltar. E eu sempre comparo a dieta com um carro. Se o seu carro começa a fazer barulho no motor, por exemplo, você não espera o motor fundir para levar no mecânico. Ele começa a fazer barulho e você volta. A dieta é a mesma coisa. Você começou a fazer, mas tem alguma coisa ali que, isso aqui, minha rotina mudou, tá diferente, eu tô sentindo mais fome, tô beliscando mais. Você não precisa esperar você ter um reganho de peso para voltar. Começou a dar sinais, é hora de voltar. É hora de mostrar as dificuldades para a gente entrar nela. É porque se você foi e tá dando tudo certo e você já perdeu sei lá quantos quilos e fala, nossa, já consegui minha meta. Ok, acho que talvez não precisa voltar mesmo. Não. Mas se você tem, porque, né? Aí você tem que voltar. Tem que voltar. Para analisar, né? Então, assim, olha, eu não estou conseguindo perder, ou eu perdi, mas eu não estou me adaptando mais àquele lanche da tarde, como você falou, às vezes é uma coisa que te incomoda. O nutricionista, ele tenta fazer o melhor no primeiro momento, que é programar uma alimentação para o paciente, mas não tem bola de cristal para saber exatamente aquilo como vai fluir, né? Aí ele volta e te traz ferramentas para você adequar, de repente, esse cardápio. Sim, eu falo que quando o paciente começa a me contar a rotina dele, o que ele come e tal, eu falo, calma. Primeiro, eu vou te entregar uma rotina. Vamos começar pela rotina? Deu certo a rotina e a gente começa a pensar em estratégias alimentares, né? Porque às vezes o paciente chega, ele já sabe até o que ele quer fazer. Ele já chega falando, olha, eu quero estratégia tal, carbo, cetogênica, jejum intermitente tal. Eu falo, calma, vamos analisar o que vai funcionar melhor para você, né? Então, eu acho que esse processo da paciência é muito importante, porque não é na virada do ano, em um mês, que você vai conseguir perder, de repente, o que você veio conquistando em 10, 15, 20 anos. Né? Sim. É um processo mesmo, que você vai lapidar as suas dificuldades e sempre se comparando a quem você era antes, né? É um passo de cada vez. E muitas vezes é preciso um olhar mais amplo, porque essa questão de eu quero ver o resultado tem muito a ver com ansiedade. Então, o nutricionista também consegue avaliar isso e até encaminhar, porque o paciente com uma alta, a gente está falando sobre ansiedade, eu digo assim, não é o programa sobre isso, mas é um ponto que compromete o bom resultado. Então, o nutricionista vai conseguir identificar se está em um momento muito ansioso, encaminhar para que aquele paciente possa ter esse controle, para que ele consiga fazer e mudar, porque é uma mudança aqui. É uma mudança aqui. Eu falo que a gente só consegue fazer dieta se você tem saúde mental. Se você não tiver com a sua mentalidade alinhada, para quem precisa, né, para quem faz um acompanhamento com um psicólogo, se isso não estiver bem alinhado, você não vai conseguir fazer dieta. Muito pelo contrário. O que era para ser bom para você se torna mais um problema. Não precisa disso. É um passo de cada vez. A gente estava até falando
sobre voltar na nutricionista para alinhar alguns pontos, o que eu pego muito no consultório é a paciente que chega com muita vontade de comer doce, paladar que puxa muito pro doce e tal. Aí eu venho adequando a alimentação. Na outra consulta, ela fala assim pra mim: Má, vamos trocar tudo, porque eu não tenho mais vontade de comer doce. O meu paladar mudou, né? Eu falo que é a mágica da nutrição que faz isso. É muito legal, É muito né? legal. Então tem que voltar mesmo, senão como que a gente vai descobrir esses pontos? E a pessoa tem que estar preparada, porque às vezes a pessoa vai para consulta, mas ela não está no momento da mudança. Não. Você não percebe que a pessoa ela Sim. vai mais algo. Então, assim, a hora que você está naquele momento de mudança, porque é uma dedicação. O profissional, ele vai até um ponto. Sim. Mas depois você tem que ir embora do consultório e fazer aquilo que foi proposto, senão nada vai mudar. Nada vai mudar. E entender que o emagrecimento mesmo, ele depende de 3 pilares, né? Mentalidade, ambiente e principalmente paciência. Exatamente. E o exercício físico que a gente não pode esquecer, porque essa Jamais. pessoa, que também é clássico, o paciente já perdeu, ontem mesmo foi um caso desse na clínica, ela perdeu 10 quilos, estava com uma alimentação bem inadequada, perdeu 10 quilos, ok, legal, ela falou, agora parou o emagrecimento. Eu falei, bom, eu acho que já passou da hora da gente pensar em uma atividade física. Eu já tinha proposto, eu vou ver. Então, quer dizer, você imagine a hora que ela começar a fazer o exercício. Nossa! Porque da alimentação não tem mais. O que fazer? Não tinha o que fazer. Já estava, ela se adaptou, ela amou a mudança, a questão do doce sumiu, a vontade de comer doce. Assim, ela estava feliz, mas ainda precisa perder mais peso. Como que ela vai fazer Atividade isso? física? O exercício não adianta. Atividade física é tudo. Precisa treinar, precisa criar essa rotina, esse hábito. E não precisa treinar para ficar musculosa. Não precisa treinar para ter um corpo dos sonhos. Não é isso. É treinar para ter longevidade. Pensar como eu quero estar quando eu tiver 60 anos, né? Poder levantar da cama sozinha, ir no banheiro sozinha. Tudo isso a gente depende de base muscular. Exatamente. E, na verdade, o corpo mais adequado e todo o resto você ganha. Consequência. Quando você pensa em saúde, você automaticamente fala, nossa, que legal, aquela blusa não pega mais nas costas. Sim. Eu fui com um objetivo e ganhei de presente a mudança corporal. Sim. Então, resultado motiva. Motiva. E muitas vezes, se você perceber isso, que é necessário uma equipe. Quando eu falo uma equipe, uma avaliação médica para, né, para ver exames, depois leva para o nutricionista também avaliar. Preciso de um acompanhamento, preciso de uma atividade orientada, porque se você não, eu vou começar com a nutrição, ou eu vou começar com a academia, depois se eu começar a ver resultado, eu vou procurar um nutricionista. Não tem como, porque não tem como. Né, é um combo que você precisa ter para que você consiga esse resultado. E claro, sempre buscando profissionais que tenham embasamento científico, que estudem, que se atualizam, porque infelizmente nós sabemos que tem muitas informações truncadas, né? Então assim, filtre na hora de escolher um profissional, que eu acho que é aí fundamental. Marcela, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz. Amei. E assim, foi demais. Eu acho que realmente tudo que nós discutimos aqui, eu acho que é essencial para que as pessoas que estão em casa, estão aí no canal no YouTube, tenham aquele clique para buscar, para começar essa mudança e que 2023 seja realmente aquele ano de mudanças e mudanças efetivas e permanentes. Não é? Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a todos e finalizamos mais um FIB Saúde.